O mistério das máscaras de chumbo foi um dos acontecimentos que levaram à morte dois técnicos em eletrônica brasileiros, o Manuel Pereira da Cruz e o Miguel José Viana, cujos corpos, já decompostos, eles foram encontrados no dia 20 de agosto de 1966, no Morro do Vintém, próximo a Niterói. Se interessou por essa história? É ela que eu vou contar hoje. E aí, curiosas e curiosos, sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. Meu nome é Cíntia e você está assistindo o meu canal, o Arquivos de um Crime. E como eu disse, no vídeo de hoje, eu vou contar aqui para vocês um mistério que aconteceu no Rio de Janeiro, no Morro do Vintém, próximo a Niterói, que foi o mistério das máscaras de chumbo. Dois técnicos em eletrônica, eles foram encontrados mortos neste morro e até hoje não se sabe o que aconteceu, mas todo esse caso é envolto em muito mistério. Então, gente, bora lá assistir esse caso, essa história que tá realmente muito interessante. Mas antes, gente, não esquece de deixar meu like aí, de se inscrever no meu canal, beleza? E já compartilha esse vídeo também pra me ajudar, tá bom? Agora sim, bora pra nossa história. No dia 20 de agosto de 1966, exatamente nesse dia, dois homens foram encontrados mortos no alto do Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Não havia sinal de luta, de violência ou de luta corporal, tá? E eles foram encontrados deitados de costas em cima de algo que parecia uma cama feita com uma folha chamada pintoba, que é um tipo de uma palmeira. Os corpos, eles estavam assim bem vestidos, eles trajavam ternos e também eles estavam usando capas de chuva, mas eles estavam em estado já bem de decomposição, eles estavam em estado de putrefação já. Do lado dos corpos havia um estranho marco de cimento, também tinha lá uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado, que foi usado como copo, um embrulho de papel com duas toalhas, um par de óculos preto com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as iniciais MAS, duas toscas máscaras de chumbo, um papel com equações básicas de eletrônica e um estranho papel com a seguinte escrita: 16h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir cápsula após efeito, proteger metais e aguardar. Então, foi realizada a autópsia nos corpos e, na verdade, não se teve nenhum tipo de resultado, ninguém conseguiu descobrir qual tinha sido a causa da morte, porque ali não havia nenhum tipo de sinal de violência, ou nenhum tipo de droga, de contaminação, de nada. Então ninguém conseguiu descobrir do que esses dois homens haviam morrido. Foram também realizados diversos exames toxicológicos nos pedaços das vísceras, né, dos corpos, mas não constou nada, tudo dava negativo também. Mas, como eles portavam documentos, então foi fácil identificar quem eram eles. E eles eram técnicos em eletrônica e eles eram sócios. E os nomes deles eram Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos. Eles eram moradores da cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Os exames grafotécnicos que foram feitos ali naquele papel, com aquele bilhete, acabaram sendo vistos que a letra era do Miguel José Viana. Para complicar ainda mais esse caso, na noite em que os radiotécnicos eles morreram, que foi no dia 17 de agosto de 1966, porque os corpos só foram encontrados no dia 20 de agosto, né? Várias pessoas nesse dia, no dia 17, acabaram ligando para a polícia dizendo que haviam visto um OVNI ou algum objeto luminoso ali no alto do Morro do Vintém, exatamente naquela mesma noite. Mas até hoje a polícia ela não soube explicar o que realmente aconteceu ali, né? Mas agora, pra gente entender um pouco, eu vou voltar um pouco a história lá no começo, quando antes do Miguel e do Manuel morrerem, tá bom? Para ver se a gente entende um pouco essa história. Bom, era agosto de 1966, não se sabe exatamente o dia.
o Miguel e o Manuel, eles tinham uma oficina lá no Rio de Janeiro, né? E lá eles fizeram essa máscara de chumbo. E sabe-se isso porque foi encontrado lá na oficina deles o restante da placa dessa máscara. Então era dia 16 de agosto de 1966 e o Manuel, ele disse para a esposa dele que ele iria para São Paulo junto com o Miguel para comprar um carro e também para comprar alguns componentes de eletrônica para um estoque que ele precisava lá na oficina dele. Então ele embrulhou 2.300.000 cruzeiros, que é referente a $1.000, para levar na viagem. Mas no dia 17, às 9 horas, os dois eles tomaram um ônibus ali na rodoviária com destino a Niterói, e não a São Paulo, como eles haviam dito para a família deles. E nesse mesmo dia, às 14h30, eles chegam em Niterói. Das 14h30 até o instante em que eles morreram, a polícia ela acabou descobrindo que eles passaram numa loja de componentes eletrônicos. Eles também passaram numa loja e compraram capas de chuva. E embora naquele dia estivesse chovendo, eles saíram da loja às pressas sem vestir as capas. Eles passaram num bar, compraram uma garrafa de água mineral magnesiana, não esquecendo de pegar o comprovante do vasileme para poder devolver na volta. A pessoa que atendeu eles nesse último estabelecimento disse que o Miguel, ele parecia estar nervoso e a toda hora ele consultava as horas no relógio. O vigia Raulino de Matos, que era morador ali no local, viu quando o Manuel e o Miguel eles chegaram ao pé do morro num jipe, dirigido por um homem loiro, juntamente com outras duas pessoas que até hoje não foram identificadas. Então, na manhã do dia 18, um garoto de 18 anos, ele estava lá no morro caçando passarinhos e ele viu os corpos. Ele chegou a avisar a polícia, mas a polícia demorou mais de 2 dias para ir até o local. No dia 20, 2 dias depois, um outro garoto também de 18 anos estava lá no morro também, ele estava procurando pipa e ele sentiu um cheiro muito ruim e começou a procurar de onde era aquele cheiro e acabou descobrindo os corpos também. Esse garoto, ele acabou avisando a polícia também, mas somente no dia seguinte é que a polícia resolveu subir o morro. Juntamente com jornalistas, curiosos, bombeiro, né? Imagina, aquela algazarra. No bolso de um foi encontrada a quantia de 157 mil cruzeiros, que é equivalente a $68. E no bolso do outro foi encontrado 4 mil cruzeiros, que é referente a menos de $2, além dos relógios. Aí a polícia iniciou as investigações. Um dos bilhetes e o sumiço do dinheiro reforçaram a hipótese da existência de um terceiro personagem. Também tem a ausência de uma faca ou um objeto cortante, que foi utilizado para cortar as folhas de pintoba. Acabou reforçando essa hipótese de que poderia haver um terceiro personagem, né? Mas as máscaras de chumbo, elas não combinavam com a situação e nem com o estranho bilhete. Um tempo depois, a polícia acabou prendendo o amigo dos radiotécnicos, que era o Elcio Correia Gomes, que, assim, algumas testemunhas, né, alguns parentes, amigos, acabaram dizendo que o Elcio era amigo realmente deles, e os três juntos faziam estranhas experiências. Os três, eles faziam experiências, várias experiências, assim, bem loucas, né? E uma vez eles haviam causado uma explosão ali numa praia no Rio de Janeiro. E dizem, as testemunhas dizem que o clarão foi tão grande, foi tão forte, que muitas pessoas achou que poderia ter sido até um terremoto. Depois que os jornais eles acabaram anunciando essas duas mortes, várias testemunhas acabaram aparecendo ou ligando para a polícia, dizendo que tinham visto um clarão lá no alto do morro, tinham visto coisas. E houveram vários relatos a respeito disso. Alguns técnicos em eletrônica acreditavam na hipótese de que o Manuel e o Miguel eles foram mortos por um raio, porque nesse dia chovia muito. Mas caso isso tivesse acontecido, os corpos eles teriam sofrido ligeiras queimaduras.
as quais só não foram constatadas na autópsia porque as marcas, elas acabaram se desfazendo por causa da decomposição dos corpos. Até o padre Quevedo, na época, ele acabou dando um depoimento dizendo que essas máscaras de chumbo, elas eram usadas em testes mortíferos de ocultismo. A situação ficou ainda mais complicada quando a polícia descobriu que havia tido uma morte muito semelhante a essa 4 anos antes. José de Souza Areas informou que no ano de 1962, um técnico de televisão ele foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro em Neves, sem nenhum tipo de violência, com todos os seus pertences e também com uma máscara de chumbo. Ele se chamava Hermes e foi no alto do morro para tentar captar sinais de televisão, sem o auxílio de nenhum aparelho. Disseram que ele engoliu um comprimido redondo e morreu porque não estava fisicamente preparado. Então, após muita investigação e várias hipóteses, no dia 25/8, os corpos eles foram exumados para fazer mais testes, para tentar se descobrir alguma coisa que ninguém tinha descoberto de repente, mas de novo, nada foi descoberto. Então, em maio de 1969, a justiça brasileira ela arquivou esse processo por falta de provas. Em 1980, um novo mistério. O cientista e ufólogo Jacques Vallée, que trabalhou na NASA, veio ao Brasil para pesquisar esse caso. Ao chegar ao local com a sua esposa e mais 2 pessoas, eles ficaram estarrecidos. No local onde foram encontrados os corpos não havia vegetação alguma, estando o local praticamente demarcado como se alguém tivesse contornado os corpos. E o solo estava como se tivesse sido calcinado, quer dizer, meio queimado, sabe? Por que não cresceu mais nenhuma vegetação no local onde estavam esses corpos? E qual fenômeno teria provocado esse acontecimento? Eram as perguntas principais. As perguntas, elas eram muitas, né? E esse mistério das máscaras de chumbo acabaram sendo uma incógnita. A polícia, ela não conseguiu esclarecer o que havia acontecido naquele local. Esse caso, ele foi divulgado no programa O Linha Direta, que passava na Rede Globo. E lá mostrava todos os detalhes. Durante esse programa foi pedido o desarquivamento desse processo do Miguel e do Manuel para análise de alguns documentos. Mas, misteriosamente, essa caixa ela estava vazia. Todos os documentos eles haviam sumido. Muito estranho esse caso, né, gente? E esse é mais um dos grandes mistérios que provavelmente nunca será esclarecido, né? Provavelmente. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Me deixa aqui pra mim também. Eu queria saber o que vocês acham que aconteceu, né? Porque é muito esquisito. Vocês acham que de repente realmente foram OVNIs, foram os ETs? Não sei. Que fizeram alguma coisa? Não sei. Ou foi alguma outra coisa? Ou foi droga que eles usaram? Sei lá, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, ou se vocês acham que foi alguma coisa diferente do que eu tô dizendo também, tá? Pra gente deixar essa história aqui mais interessante, tá bom? Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, tá? E espero que você já tenha deixado seu like pra mim, tá bom? E tenha se inscrito aí no meu canal pra me ajudar, tá bom? Porque eu tendo mais inscritos, eu pretendo colocar mais vídeos aqui no canal pra vocês, gente, tá bom? Então, ajuda deixando o like e se inscrevendo aí no canal, tá bom? E você também ajuda muito se você compartilhar, beleza? Então é isso, beijo, até o próximo vídeo, até a próxima segunda, até o nosso próximo caso, tchau!